Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal O Tempo Final. É muito bom ter a companhia de cada um, é muito bom anunciar um programa e perceber que há interesse sobre o assunto que está sendo abordado, como regularmente aqui acontece. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Sei que o assunto que nos traz aqui hoje é de grande interesse e tem um impacto direto naquilo que normalmente são os assuntos tratados aqui no canal, e assim é com muito gosto e com muito prazer que vejo que já vários estão ligados e naturalmente que nos próximos minutos, à medida que vamos prosseguindo, mais amigos, mais pessoas se irão juntando para partilhar este assunto connosco. E o que nos traz aqui hoje é falar acerca de sacudidura, que é um termo eminentemente teológico, mas o meu convidado tentará nos explicar o que é, quando vai acontecer, como nos prepararmos, quais os resultados, enfim, muito ou tudo aquilo que está à volta deste assunto tão importante. E assim, sem mais demora, gostaria de apresentar a todos, e já estão a ver aqui na imagem, o meu amigo pastor Heraldo Lopes, que é brasileiro, mas trabalha em Moçambique. Pastor Heraldo, um abraço desde já, como está? Boa tarde, Felipe. Boa tarde ou boa noite para os amigos que estão nos acompanhando aí ao redor do mundo. Deus abençoe a todos. E é muito bom estar aqui com você, Felipe, e com os amigos aqui do Tempo Final. Realmente é muito oportuno estarmos juntos. Muito bem. Claro que o Pastor Heraldo, eu convidei-o para fazer um programa aqui connosco. Trabalhámos em conjunto o assunto e quando o Pastor Heraldo sugeriu este, imediatamente eu achei que era uma boa ideia porque sei que o Pastor Heraldo já fez outras apresentações, não apenas sobre este assunto, mas outros relacionados a eventos finais, mas principalmente este é um assunto que o Pastor tem estudado, tornou-se um especialista e certamente será uma mais-valia, principalmente com relação aos tempos tão delicados que nós estamos a viver, tanta apreensão que existe quanto ao futuro. Antes ainda de nós entrarmos no assunto em si, provavelmente alguns ou muitos dos que estão aqui a assistir não conhecerão ainda o pastor Heraldo. Outros sei que sim, mas se calhar alguns não. Assim, pastor Heraldo, fará o favor de, num breve minuto, nos apresentar aqui quem é, de onde é que veio e um pouco do seu percurso e do seu ministério, no fundo. Ok. Meus amigos, meu nome é Heraldo Vander Lopes. Eu sou adventista há mais de 40 anos. Graças ao bom Deus, aceitei a mensagem por intermédio de uma série de evangelismo público feito por teologandos lá na região de São Paulo. E pude estudar teologia, fiz o bacharelado em teologia no Brasil, depois disso fiz o mestrado e o doutorado em teologia pastoral. Após isso, a igreja viu que necessitava que eu pudesse continuar estudando, me enviou para o Peru, onde eu fiz mais um mestrado e fiz um doutorado em teologia. Depois de exercer meu ministério como pastor, administrador, ministerial, departamental, professor de teologia no Brasil, recebi um chamado lá para o campo missionário, para Moçambique, onde atualmente estou servindo como reitor da Universidade Adventista de Moçambique. E continuamos juntos aí estudando as profecias e sempre que podemos transmitir um pouco a respeito desse assunto, principalmente sobre sacudidura, que foi o assunto da minha tese doutoral sobre a purificação do remanescente escatológico nos escritos de Ellen White. Então, nós fizemos, esse trabalho está disponível tanto em livros como também na internet, a tese, vocês podem baixar no Centro White do Brasil, ou então, pela editorial acadêmica espanhola, no caso da língua hispana, aí na Europa, ou então no Brasil, que é o caso ali, você pegar exatamente pelo Centro White. Então, nesse momento, sou casado, graças a Deus, minha esposa é missionária comigo, tenho dois filhos, uma estuda medicina na Argentina e outro reside em São Paulo. Todos já são maiores de idade e cada um de nós está num canto do mundo hoje servindo ao Senhor. Muito bem, Pastor Heraldo. Aí, nessa breve biografia, muito bem resumida que nos disse, falou do trabalho que tem desenvolvido nos últimos tempos em Moçambique, na Universidade Adventista, e aqui em Portugal e no Brasil, e principalmente, nos últimos meses, nós recebemos algumas notícias acerca daquilo que as tempestades têm provocado na universidade e na região onde está. E sei que neste momento estão a atravessar
a mesma dificuldade. Inclusive, vimos aqui algumas notícias na televisão sobre o que tem acontecido lá na região da Beira. Como é que aquilo está, pastor? Não é exatamente o assunto que nos traz hoje, mas em breves segundos é interesse de todos nós aqui. Como é que estão os irmãos lá na Beira, em Moçambique e na universidade? Olha, Felipe, a situação na Beira hoje é delicada. Por quê? Esta madrugada, Beira foi atacada por um ciclone chamado Heloise, com ventos de 200 quilômetros por hora. E a intensidade das chuvas que veio com ele foi muito forte. Foi muito forte. Volume de água. Só para vocês saberem, em 2019 nós tivemos o ciclone Idai. Foi o ciclone mais violento daquele ano da história da humanidade, naquele ano. E a universidade nossa foi destruída em mais de 90%. Passamos para a reconstrução. Quando chegou em dezembro agora, Beira e a universidade foi atacada por um ciclone chamado Chalane. Graças a Deus, atacou somente as partes que já estavam abaladas pelo Idai, mas o de hoje já causou danos. Nós tivemos dano, destruição e muita inundação, porque o Heloise, o que veio hoje, fez sofrer demais o povo, eles lembraram demais. Então, devido a isso, hoje a situação lá está bem delicada no que diz respeito a inundações, à destruição e ao sofrimento. Então, lamento informar de que hoje a situação lá não está boa. Vamos orar e vamos pedir a Deus, porque sem ser quarta-feira agora, a próxima quarta-feira, estou retornando do Brasil para lá, estou de férias aqui, mas estou acompanhando a situação na minha universidade e vamos ver como é que vai ser o retorno para podermos, mais uma vez, pela terceira vez, trabalharmos na reconstrução dessa universidade. Muito bem, pastor. Vamos manter os irmãos de Moçambique, da Beira e da universidade nas orações para que possam ultrapassar estes momentos delicados que têm devido às condições do tempo que, infelizmente, têm fustigado com muita frequência, portanto, a região. Pastor Heraldo, entrando no nosso assunto da sacudidura, que é o que nos traz aqui hoje, ainda antes de eu pedir ao pastor para começar a sua exposição, que está muito habituado a fazer, e certamente o fará com toda a fluência e eficiência para nos ajudar a compreender melhor, eu vou lançar apenas uma primeira pergunta que tem a ver porque é que este assunto é assim tão importante? Porque é que é importante trabalhar este assunto? Eu tenho comigo aqui dois livros que certamente o pastor Heraldo conhece e toda a gente conhece, que é a compilação de Ellen White, Eventos Finais. Eu abro aqui e vejo que tem aqui um capítulo, que é o capítulo 12, que é justamente a sacudidura. Portanto, nós temos aqui 7 ou 8 páginas exclusivamente sobre este assunto. Tem aqui um outro, que também é um clássico, muito conhecido aqui por Portugal, que é Preparação para a Crise Final, que é quase que um irmão idêntico do anterior, não é? E quando vamos ver aqui o que o pastor Fernando Chay, ele escreveu aqui, mais uma vez, tenho aqui 8 páginas no 4º capítulo sobre a sacudidura. Ou seja, quando os adventistas do 7º dia falam sobre eventos finais, sobre escatologia, tem que falar sobre sacudidura. O pastor Heraldo, porquê é que isto é tão importante? A primeira questão é muito importante e você foi preciso, porque é o seguinte, veja, a Bíblia, em primeiro lugar, menciona sobre esse processo chamado de sacudidura. De onde saiu essa palavra? Essa palavra saiu da agricultura, porque nos tempos bíblicos se pegava os grãos ali de milho, trigo, sorgo, e aí você, ao colocar ali na peneira, tínhamos a palha e tínhamos o grão. Quando você começava a fazer o movimento ali do peneiramento, então aquela palha que ainda estava ali, o vento ia saindo, ia tirando aquela palha pela parte de cima. E pela parte da grelha ia saindo exatamente a sujeira mais pesada. E o que é que ficava na peneira? A palha saía exatamente pelo vento, a sujeira saía exatamente pela grelha, e o que ficava era o grão. Então, esse processo, Amós, lá no livro do profeta Amós, capítulo 9, verso 9, Felipe, diz o seguinte: porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Veja que é uma profecia, na qual ali o profeta fala bem claro de que essa comparação de que o trigo seria sacudido ou peneirado
sacudido ou peneirado, foi afirmado por Amós no Antigo Testamento. Mas quando nós vamos agora para o Novo Testamento, Jesus chega e vai contar uma parábola, que é conhecida entre nós como a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, nós temos ali o plantio da semente, temos o inimigo que planta o joio, por sua vez, é muito parecido, mas acontece que é venenoso, enquanto que o trigo, por sua vez, é alimentar. Quando chegamos agora ali, entre os versículos 29 e 30, note uma coisa interessante. Jesus Cristo fala: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Note uma coisa aqui, ô Felipe e meus queridos amigos, é a palavra primeiro. Por quê? A frase que Jesus estava falando, ela tem sentido sem essa palavra. Ia ficar assim: ajuntai o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Mas quando Jesus coloca essa ênfase primeiro, veja, a sujeira é que é separada. O trigo permanece. Ali, a mesma coisa que Amós falou. A sujeira sai, o grão fica. Notou? Guarda bem esse conceito. Da minha palestra, da minha exposição, dessa entrevista, de tudo que você ouvir nessa tarde, guarda somente uma coisa. Isso precisa ficar bem claro. A sujeira sai, o grão permanece. No conceito de sacudidura, a sujeira é que vai sair, o grão vai permanecer firme até ser colhido. Quando agora nós vamos para os escritos de Ellen White, como o Felipe mencionou aí, por exemplo, nessa compilação muito bem feita, que foi Eventos Finais, olha só, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 431, Ellen White fala assim: o povo de Deus será peneirado, assim como o trigo é sacudido da peneira, até que toda a palha seja separada dos puros grãos. Notaram, queridos amigos? E prestem bem atenção nesse ponto. Amós afirma, Jesus confirma, Ellen White reafirma de que vai haver uma sacudidura ou peneiramento do povo de Deus. Quando nós fomos pesquisar esse assunto, Felipe, o que é que nós encontramos? Pega a primeira visão de Ellen White, lá em dezembro de 1844, a visão do caminho estreito. Na visão do caminho estreito, nós temos um grupo que continua e um grupo que vai o quê? Saindo. Notou? Na primeira visão de Ellen White, nós já temos ali noções da sacudidura. Quando chegamos no ano da sua morte, lá no livro Vida e Ensinos, existe uma citação que menciona também a sacudidura. Ou seja, um dos temas mais extensos no ministério profético de Ellen White é sobre a sacudidura, que pega da primeira visão até o ano da sua morte. E aí, quando nós formos fazer a pesquisa e vermos o que é que Ellen White coloca a respeito disso, nós vamos ver que é um tema que acompanha distribuído durante todo o ministério profético. Ou seja, é uma mensagem profética, de advertência, que vem sendo repetida e que nós precisamos a compreender. Porque, Felipe, ouvintes, amigos, espectadores, estamos no meio de uma sacudidura. E nós vamos conversar mais sobre isso nessa palestra. Mas não se esqueça que nós estamos no meio de uma sacudidura, em que o povo de Deus está sendo peneirado e provado para que a sujeira seja separada e para que o grão permaneça. Por isso é a necessidade e a realidade que nós temos de estudar sobre a sacudidura. Por quê? Nós já estudamos de eventos passados, profecias que se cumpriram. Nós estudamos sobre eventos, profecias que vão se cumprir. Mas nós estamos tratando de uma que está ocorrendo em nossos dias e que vai aumentar de intensidade até a grande sacudidura final. Pastor Heraldo, há pouco estava a falar e disse muito bem que a revelação nos indica de que primeiro é o joio que cai, não é? O joio que é expulso, que é retirado e que o grão fica. Ora, talvez esse seja uma primeira indicação
muito importante para nós, porque hoje em dia, infelizmente, por todo o lado, nós vemos irmãos, e demasiados irmãos, que por esta ou por aquela razão, por algo que gostam menos, por algo que, enfim, os indignou justa ou injustamente, acham que fazem muito bem afastando-se da igreja, deixando de frequentar, portanto, retirando-se, criando uma outra comunidade ou ficando fora. Aquilo que nos disse até agora, nestes 3 minutos, demonstra exatamente o contrário, não é? O bom grão não é o que sai, é aquele que fica. Quem vai para fora é o joio. Talvez este seja, na introdução que fez, o primeiro grande ensinamento para nós, não é? E que a Bíblia deixa isso bem claro. Não vai cair na terra um só grão. Jesus disse, primeiro o joio é que é separado. E vimos de novo, Ellen White falou, a palha é que vai ser separada do grão. Então, portanto, por isso, Felipe, tenho bem claro, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, 429, Ellen White reafirma o seguinte, vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Nós estamos no tempo da sacudidura e a sacudidura só vai aumentando de intensidade até a sacudidura final, que vai acontecer por volta da época do decreto dominical. Então, estamos no tempo da sacudidura. E outra coisa, em Eventos Finais 220, note que Ellen White escreveu o seguinte, que ao ser o povo de Deus, selado em sua testa, e não se trata de ser um sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não se possa mais mudar, você vê aí o conceito de selamento. Selamento para Ellen White é fixação na verdade. Fixação na verdade presente. Na verdade presente do sábado, na verdade presente da igreja remanescente, na verdade presente de todo o conjunto de verdades que nós temos. Então, note que selamento é fixação na verdade. E estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Inclusive, é verdade do sábado. Na verdade, ela já começou. Note como é que Ellen White coloca. A sacudidura há de vir, futuro. Mas ela coloca, na verdade, ela já o quê? Começou. Notou? Ela coloca que vai ter uma grande sacudidura final, mas nós já estamos no tempo da sacudidura, que está aumentando em intensidade. E nós podemos ver, todo mundo sabe que o planeta inteiro está sendo sacudido. Pastor Heraldo, será que isto que nós vemos atualmente agora no mundo, estas perturbações, desde logo na área da saúde, que é a maior neste momento, mas também estas perturbações políticas que vemos pelo mundo fora, sociais, em que vemos países supostamente civilizados, em que cidades são incendiadas, são destruídas, as perturbações também no mundo religioso, a proliferação de tantas e tantas religiões como nunca vimos, e em particular dentro da Igreja Adventista, cada vez parece que há mais vertentes, há mais ramos dentro da Igreja. Parece que aquela unidade pela qual Cristo orou, tantas vezes nos parece que estamos aí no sentido contrário. Será que tudo isto são indicações daquilo que a irmã White diz, que na verdade já temos a sacudidura diante de nós? Com certeza, porque além de afirmar que nós já estamos no tempo da sacudidura, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 355, Felipe, diz que eu vi que Deus está purificando e provando o seu povo. Estamos, sim, no tempo de uma sacudidura. Não é a sacudidura final que vai acontecer, obviamente, por volta da época do decreto dominical. Mas, sim, estamos no tempo de uma sacudidura, sim. E o que é que provoca isso? Quais são as causas para isso, pastor? Olha, Felipe, a primeira causa é a verdade. Como nós sabemos, aceitar hoje a verdade presente, você sabe que é ir na contramão do mundo. O mundo diz para guardar o domingo. A Bíblia diz guardar o sábado. O mundo diz que quando a pessoa morre, vai para o céu, vai para o inferno ou fica andando por aí. O espírito, a alma dela. A Bíblia diz que o morto nada sabe, morreu, está morto, e agora somente na ressurreição da vida ou na ressurreição do juízo. Você veja que para hoje você exatamente ser uma pessoa ao lado da verdade, você vai totalmente contrário a tudo que é cultura, tudo que é exatamente popular. Muitas pessoas, infelizmente, não vão suportar ficar do lado da verdade e vão nos abandonar.
Você pode ver isso em primeiro, esse escrito 50, que começou a forte sacudidura e isso continuará, e todos que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade, a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joelhados. Então, a primeira coisa é a verdade. Segunda causa, perseguição. O grande conflito 608 diz que nesse tempo de perseguição provar-se a fé dos servos do Senhor. Como nós sabemos, em muitos países do mundo hoje, a perseguição ao povo de Deus é intensa. E sabemos pela profecia que isso só vai aumentar. Os poderes políticos e religiosos do mundo vão se unir e vão fazer uma série de leis civis, mas de motivação religiosa. E a principal dessas leis civis, mas de motivação religiosa, é exatamente o que nós conhecemos como decreto dominical. Muitos não vão suportar a perseguição religiosa e vão abandonar o povo de Deus. Outra causa, o sofrimento. Olha o que diz Manuscriptum Releases, volume 20, página 285. Seca, escassez, e olha o que Ellen White profetizou. Pestilência, terremotos, acidentes no mar e na terra se multiplicarão. A vida estará insegura em qualquer lugar, exceto aquela que está refugiada com Cristo em Deus. Aqui diz bem claro que muitos não suportariam o sofrimento, inclusive de pestilência. E olha o que nós estamos passando agora, uma época de pestilência. Muitos não vão suportar o sofrimento e vão abandonar o povo de Deus. Outra causa, e a principal das causas. Essa daqui, olha, são diversas vezes que nós encontramos isso, e é a que mais citada nos escritos de Ellen White. A rejeição do testemunho, da testemunha verdadeira. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. E batendo aonde? No coração de Laodiceia, do povo de Deus, da igreja dos últimos tempos. E a pessoa lá dentro diz, rico sou, de nada tenho falta. Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181, perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Notou? Então veja, ele chega e fica dizendo, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. E essa mensagem laodiceana, diz Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 87, aplica-se ao povo de Deus, que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando zelo. Professam amar a verdade, todavia são deficientes do fervor e devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Notou? É a turma que fica com um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro e um pé fora. Mas vai chegar a hora em que, infelizmente, os dois pés vão ficar fora e também vão nos abandonar. Por quê? É um grupo que quer dizer que é do remanescente de Deus, que é do povo de Deus, mas na hora da vida prática é um mundano. Na hora da vida prática, infelizmente, é mau testemunho para tudo quanto é lado e simplesmente só fica, para mim não tem nada a ver, eu acho, eu imagino, como se religião fosse feita por Ibope, por Instituto Gallup, onde é a maioria que determina. Religião é montada, transmitida, ensinada e vivida em cima do que Deus falou e revelou. E não em cima do que eu acho, do que você acha, do que a maioria acha, do que a minoria quer. É em cima do que Deus disse. E esse é o problema. E o laodiceano quer exatamente montar uma religião em cima daquilo que ele acredita. Eu sou rico, nada tenho falta, e o que acontece? É miserável, pobre, cego e nu. Muitos não vão suportar esse testemunho e vão, infelizmente, abandonar o povo de Deus. Outra causa, as falsas teorias. Como você mesmo manifestou aí, Felipe, há pouco tempo, infelizmente, ela menciona em Vida e Ensinos, página 81, que foi mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma, surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Então, as falsas teorias começam a ir contra a Trindade, profecias, as mais diferentes interpretações, marcação de datas. E, meu amigo, vai para tudo quanto é lado. São tantas falsas teorias que nós temos que fazer um programa aqui só para mencionar algumas.
Porque cada hora surge uma nova. Acontece que falsa teoria, infelizmente, é uma coisa que nós temos visto se repetindo, e cada vez mais. E a sexta causa, os enganos satânicos. Nós temos lá em Timóteo, capítulo 4, de que nos últimos tempos, muitos se desviariam da fé por ouvir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E é isso mesmo, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 392, diz que, muito vívido, foi esclarecimento a mim dado de que muitos sairiam de nós, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Notaram? Por quê? Espíritos de mortos, de santos que já morreram, de parentes, de amigos, vão nos visitar, mas não são espíritos dos mortos. São espíritos diabólicos que justamente vêm em forma de luz, de espíritos de luz, como diz lá em Coríntios, para enganar a quem? Os próprios escolhidos. Por isso, muitos, infelizmente, vão se desviar nessa batalha entre o que a pessoa crê, que está escrito na palavra de Deus, que os mortos nada sabem, entendeu? E aquilo que vai estar vendo, ouvindo, sentindo ali na sua frente. É a batalha entre o ver e aquilo que crê. E muitos vão abandonar o povo de Deus. E a segunda parte dos enganos satânicos em forma de milagres. O que a gente vê aí na TV todo dia. Pessoas se dizem pregadores de Deus e que cada hora é um escândalo atrás do outro, mas o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres. Pois Satanás imitará os milagres que foram operados, conforme está em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 16. Milagres. E São Mateus, capítulo 7, 21 a 23, Jesus disse: muitos naquele dia vão chegar, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos sinais, não fizemos maravilhas. E aí continua. E aí ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos vós que praticais transgressão da lei. Lá está escrito anomia, transgressão da lei. A primeira é a mesma palavra que tem lá em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Todo aquele que pratica anomia também transgride a lei. Meus amigos, então vejam, pessoas vão ser enganadas. Mas, pastor, Deus não tem poder de fazer milagre? Tem. Mas se fez o milagre não é de Deus? Não significa. Porque você se lembra, quando Moisés chegou perante Faraó, os magos do Egito fizeram milagre ali na frente também. O poder é limitado? É limitado, mas tem. Porque nós vemos exatamente essa questão. Então, vejam, nós temos que lembrar de que Satanás irá fazer muitos milagres para poder enganar as pessoas, muitos do nosso meio, do povo de Deus. Eu só estou falando que aqui é a sacudidura do povo de Deus, é a sacudidura na igreja que nós estamos tratando no nosso assunto hoje. Não vão, infelizmente, continuar no nosso meio e vão ser enganados e vão sair. Então, portanto, Felipe, essas são as causas da sacudidura. Vou recapitular, somente para a gente poder lembrar e a fim de fixar melhor. No caso, a verdade, muitos não vão suportar ficar do lado da verdade. A perseguição, o sofrimento, a rejeição do testemunho e da testemunha verdadeira, as falsas teorias e os enganos satânicos, tanto sobrenaturais quanto em forma de milagres. Pastor Heraldo, para quem está menos habituado a este tipo de assunto, esta última parte que acabou de falar pode, porventura, assustar um pouco, porque dá a ideia que a Igreja está atacada por todo o lado. Não há nenhuma frente que Satanás não utilize para tentar desviar os crentes que estão na Igreja, aguardando, portanto, o fim dos tempos, a volta de Jesus e a redenção. Isto deve-nos levar a pensar, porque isto é verdade. Satanás ataca por todos os lados, não desperdiça meio nenhum, e deve-nos levar a pensar que devemos, de facto, estudar mais e nos consagrarmos e reconsagrar mais para estarmos verdadeiramente preparados para aquilo que vem, não é? Porquê? Porque alguns serão atingidos por esta sacudidura, não é, Pastor Heraldo? E, portanto, agora nesta parte que vai seguir, quem é que de facto é atingido pela sacudidura, pelos ataques e não resiste? Porque este é que é o problema. Sofrer a sacudidura, todos vamos sofrer, com toda a certeza. A peneira abana para todos. Agora, alguns resistem, outros não. Quem são aqueles que não resistem? E mais uma vez, a resposta a esta pergunta
É para nós estarmos informados, advertidos e nos prepararmos devidamente. Isso, muito boa pergunta, Felipe. Quem é que vai sair, né? Quem vai sair por causa da sacudidura? Veja, em primeiro lugar, lamentamos informar estrelas admiradas por seu brilho. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, diz bem claro que muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Estrelas, hoje pessoas que a gente olha assim e diz, olha que coisa, eles são, sabe, tem milhões de seguidores aí nas redes sociais, fazem pregações aí que multidões ficam maravilhadas, pessoas que lideram com seus talentos em todas as áreas, não somente da pregação, não somente do canto, mas pessoas que são realmente muito famosas em nosso meio, estrelas, lamentavelmente, vão sair do nosso meio. Porque existe uma realidade. Presta bem atenção. Na hora que a gente olha para o céu, pode ver que as estrelas brilham quando o sol não está a brilhar. Né? As estrelas brilham quando o sol não está a brilhar. E essas estrelas que têm brilhado e exatamente não deixam o sol da justiça brilhar, elas vão se apagar. E o sol vai brilhar na sua intensidade. Homens de talento e de maneiras agradáveis. O Grande Conflito 608 diz que homens de talento vão nos abandonar, pessoas talentosas. E aqui diz, a coisa mais triste, vão se tornar os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Os nossos piores inimigos vão se sair da onde? Do nosso meio. Isso é muito triste. Muito triste. Terceiro, famílias inteiras vão sair devido a calúnias e falsidades. Calúnias e falsidades. Notem, portanto, que o mesmo método que usaram com Jesus, vão usar também contra a igreja de Deus. Calúnias e falsidades. E famílias inteiras vão sair. Grupos inteiros vão nos abandonar. Por quê? Grupo após grupo do Exército do Senhor vai se juntar ao inimigo. Está lá, Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 41. Grupos inteiros vão nos abandonar. Agora, de um lado é triste, mas é uma boa notícia também. A sujeira mundana. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. No Grande Conflito 608, diz bem claro isso, que, infelizmente, a sujeira mundana vai nos abandonar. Mas, de um lado, viu, Felipe, esse daqui vai ser bom. Porque a turma do mau testemunho, que tanta vergonha tem causado, tem trazido tanto problema, sabe? Chega um momento também, deixa seguir o caminho deles. E outro, a turma das falsas teorias. Porque, veja, na página 112 do livro Testemunhos para Ministros, está escrito o seguinte: ao ouvir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Essa frase, já falei, sempre vou repetir. Falsa teoria mais amargura é igual a apostasia. Mágoa mais falsa teoria é igual a apostasia. Então, portanto, tome cuidado com essa questão de ficar guardando mágoa. Mágoa de pastores, mágoa de irmãos, mágoa de familiares, mágoa das pessoas. Porque, infelizmente, a mágoa faz com que, e nós só sabemos o resultado dessa química, a pessoa está magoada, vem exatamente uma falsa teoria, leva a pessoa à apostasia. E a sujeira das falsas teorias. Agora, existe uma coisa, Felipe, você que lida com isso, eu que lido com isso mais diretamente, que às vezes, você sabe quantas vezes você já abriu a Bíblia, você já abriu o Espírito e Profecia, e ao abrir a Bíblia e Espírito e Profecia, você mostra textos claros, e a pessoa continua dizendo não, não, não. E você fica com essa crise, como eu já fiquei, de perguntar como é que pode nós estarmos apresentando coisas bem claras, sabe? E aí a pessoa continua. E eu ficava com isso na cabeça. Por quê? Por quê? Até que eu achei um texto em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 411, que diz o seguinte:
demos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto, que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé e de que não devemos nos emparelhar com eles. Por meio dos que apostatam da fé, será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outros. E nós podemos ver isso claramente, Felipe. Nós podemos ver isso claramente. Olha, de forma consciente ou inconsciente, essas pessoas que usam, sabe, instrumentos de desencaminhar a outros, eles usam de métodos hipnóticos. Métodos hipnóticos. E a gente não deve. Ah, não! Eu quero ser que nem Salomão, quero ter uma mente aberta, eu quero assistir tudo, ler tudo, ouvir tudo. Irmãos, lamento. Muitos desses que estão na internet, que estão aí com materiais, que estão aí divulgando ideias, eles usam métodos hipnóticos. E você, quando denuncia isso, você deve ver a ira, porque justamente, meus amigos, eles ficam ali, ó, não existe trindade, não existe trindade. E a pessoa diz, não, é estudo, nada, é método hipnótico. E aí não vai por N coisas, N coisas. Por isso que a Ellen White falou, não devemos nos emparelhar com essas pessoas. Você encontra pessoas que sabem tudo quanto é crítica que sai na internet. Mas você perguntou, você leu o livro Eventos Finais? Nunca. Você já leu o Grande Conflito? Nunca. Por quê? Porque tem tempo para tudo quanto é lixo. Mas quando vai beber da água pura e da fonte, não consegue, não tem tempo de estudar a lição, de ler a Bíblia, de ler o livro de profecia, nada. Mas tudo quanto é lixo que sai, consegue. E está amolecendo, enfraquecendo a sua mente para a questão do hipnotismo. Por isso, você mencionou exatamente a respeito de organização de grupos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390, diz: não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Não podemos. Novos grupos, novas organizações, apostasia. E tem mais. A pessoa começa também com um novo método hipnótico dizendo que existe remanescente do remanescente. Amigo, presta bem atenção. Na Bíblia tem Laodiceia e fora disso só tem Babilônia. Não tem outro. A Bíblia mostra bem claro o povo do Cordeiro e o povo do dragão. É bem simples essas coisas. Coisa de Deus é simples. Não fica aí inventando de que vai ter remanescente do remanescente. O que vai sair daqui é a sujeira. O grão vai permanecer. Aonde? Na igreja adventista do sétimo dia. E precisa botar o nome bem claro. Por quê? Tomais passagens dos testemunhos de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, 179, que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre este povo de um outro povo mais puro santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Ela diz que essa teoria de remanescente e remanescente agrada ao inimigo. E que, por sua vez, aceitassem muitos os pontos de vista que avançais e falassem e agissem baseados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas do Adventismo sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. Teoria de remanescente do remanescente, de que de dentro do povo de Deus vai sair um outro povo de Deus mais puro, isso aí ela diz bem claro que Satanás quer. Não adianta. Fica, meu amigo, remanescente. Tem nome. Igreja Adventista do sétimo dia. Entendeu? Essa é a igreja de Deus. Ponto. O povo de Deus está espalhado em Babilônia. E que quando ouvir esse povo dizer bem claro, sair de Babilônia, povo meu, vai sair de lá e vai se juntar a nós. E o que já começou. Só vai aumentar de intensidade até o alto clamor final. Então, meu querido amigo, presta bem atenção. E isso precisa ficar bem claro. Porque, caso contrário, você pode ser enganado. E o pior de tudo, você não está nem se dando conta de que eles estão usando métodos, inclusive, de controle da mente. Tá aí. Para quem quiser ver. Grupos que usam. Influências que usam. E a pessoa fica ali sendo exatamente hipnotizada. Alguns deles sabem que usam métodos hipnóticos. Outros não sabem, mas estão a usar do mesmo jeito. Por isso, meu querido amigo,
Beba da fonte. Vai ler a lição, vai estudar a sua lição, vai ler sua Bíblia, vai estudar a sua Bíblia, vai ler os livros de Espírito e Profecia, vai estudar os livros de profecia, vai ver literatura boa, coisa boa. Mas não. Fica exatamente no meio do lixo, vai acabar se sujando. Fica no meio do esgoto, vai acabar cheirando mal. E na hora que justamente o lixo e o esgoto for ejetado e lançado fora, vai ser lançado fora junto. Pastor Heraldo, estou a ouvir essa ótima, excelente explicação e, desde logo, é uma explicação tão irrefutável quanto a qualidade das fontes em que se baseou para fazer essas afirmações, não é? Porque estamos a ler da Bíblia, estamos a ler da revelação profética. E eu estava aqui a raciocinar. Quando foi a destruição do mundo pelo dilúvio, apenas um pequeno grupo se salvou, a maior parte foi joeirado fora, não é? Quando, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu e em tantos outros episódios ao longo da história, olha, desde logo, quando o Messias apareceu a primeira vez, parece que há um padrão na Bíblia de que apenas uma minoria está devidamente preparada. Parece que o grande grupo está em erro, não se corrige e não vai a tempo, por culpa própria, claro, de ser corrigido. Será que no fim do tempo, quando houver esta última grande sacudidura, que definirá claramente quem pertence a um lado e quem pertence ao outro, vai ser diferente ou vai ser da mesma maneira? Felipe, lamentamos, mas a gente sabe que, infelizmente, a maioria vai abandonar, né? E, infelizmente, também, a maioria vai seguir outro caminho. Por exemplo, vamos pensar agora não em termos mundiais, no que diz respeito à Globo. Vamos pensar em termos de igreja primeiro. Em termos de igreja. Quantos vão permanecer na igreja? Quantos vão ficar na sacudidura? E quantos vão sair? Vamos explicar aqui. Ellen White diz no Grande Conflito de 608 que vai ser uma classe numerosa que vai sair. Grande Conflito 608. Uma classe numerosa. No Testemunho para a Igreja, volume 5, página 136, diz que grande proporção. Isso significa a maioria. Uma proporção maior do que agora podemos prever, conforme está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 368. Uma proporção maior do que podemos prever. É mais do que eu e você possamos imaginar. Já pensou sobre isso? Uma proporção maior. Multidões vão ser lançados fora com folhas secas. Estamos em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 139. Multidões. Palha como nuvem. Meus amigos, ou seja, a maioria vai abandonar o povo de Deus. A maioria vai sair fora desse movimento. Nós estamos vendo. A maioria nos abandonará. E outra, o que eles vão fazer? Vão formar novos grupos, porque eles vão se cercar de mestres, conforme exatamente as suas ideias, porque não suportam ouvir a sã doutrina. E em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 383, diz que aumentarão em número e poder as confederações à medida que nos aproximarmos do fim dos tempos. E essas confederações suscitarão influências contrárias à verdade, formando novos grupos de professos crentes que viverão segundo suas enganadoras teorias. Aumentará a apostasia. E nós estamos vendo, uma hora dessa surge com o nome de instituto, surge com o nome de movimento, surge com o nome de escola, surge com o nome de igreja. O rótulo só muda. Cada hora, Felipe, muda o rótulo. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles não acreditam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia cumpre o seu papel e que eles é que cumprem o papel profético. Interessante. E está profetizado que esses novos grupos irão surgir. Então, para nós que estudamos a profecia, sabemos, esses grupos que se formam e que, ora, ficam trocando de nome aí, trocando de rótulo, como instituto, como escola, como igreja, eles inventam comunidade, sabe? Eles inventam. E outra, de tudo quanto é leque. Felipe, a pessoa quer formar um grupo, exatamente pessoas extremamente conservadoras, tem. A pessoa quer formar um grupo de extremamente liberais, bota nome em inglês, bota esses nomes moderninhos, sabe? Para poder convencer, nós temos de todos os espectros, entendeu? Com as mais diferentes ideias.
ideias que vai de um lado para o outro, pensando assim, não, hoje nós estamos vendo de dois lados, tanto liberal quanto conservador. E isso só vai aumentar. E eles vão fazer o quê? Traição. Todos eles têm uma coisa em comum. Além de quererem formar novos grupos, todos eles são traidores. Por quê? Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar. E por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Porque estes grupos gostam de ir para a justiça, para judicializar as questões internas de igreja. Por quê? Para que agora comecem a endurecer o coração dos juízes, para que agora comecem a endurecer o coração dos líderes políticos, civis, dos magistrados, dos advogados, dos procuradores, para que quando chegar o tempo exatamente sair o decreto dominical, essas pessoas já estejam com o coração contrário ao povo de Deus. Por isso são traidores e querem judicializar. Ah, não, vou processar a igreja, vou processar quem está do lado da igreja. Vocês entendem? Por quê? Porque é cumprimento. Eles precisam e vão fazer isso. Endurecer o coração dos governantes, para que quando chegar os momentos finais, os governantes tenham o coração endurecido contra o povo de Deus. E outra coisa é distorção, né? Sem qualquer motivo. Olha lá, Spalding and Megan Collection, página 370. Sem qualquer motivo, muitos se tornarão nossos inimigos. Os motivos do povo de Deus serão distorcidos não só pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Se lembra? Jesus, não, ele queria ser rei. Poxa, todo mundo sabe que Jesus não procurava posição para ele, mas distorceram o fato de que ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. Distorceram. E outra, os fiéis serão apontados como homens em quem não se pode confiar. E isso será feito pelos membros da igreja. Mas que não desanime. As mãos de Deus estão ao leme da sua providência, guiando sua obra para a glória do seu nome. Notaram? Então, é aquilo que Satanás fez e continua fazendo. Ele fez a rebelião e diz que o causador da rebelião é Deus. Ele causa exatamente aqui divisão e dissidência e diz que aqueles que estão fiéis na igreja é que são a causa da dissidência deles. Mesma coisa, por quê? A origem é uma só, diabólica. Então, portanto, Felipe, o que nós temos? Infelizmente, uma grande multidão, a maioria nos abandonará e vai passar para as fileiras do inimigo. Essa é uma realidade. A igreja, digamos assim, não é? Pastor Heraldo, eu vou repetir aquilo que disse, que houve aqui um lapso no microfone. Quem estava em casa não estava a ouvir o que eu estava a dizer. Portanto, repetindo, para introduzir a próxima secção do que o Pastor Heraldo vai explicar, eu vou recorrer aqui a um episódio bíblico. Logo após o Êxodo, quando da saída do Egito, naturalmente, Moisés vai a conduzir o povo e eles depararam-se com uma circunstância aparentemente sem solução. À sua frente estava o Mar Vermelho, o povo não podia avançar em frente. Atrás de si estava o exército do faraó. Portanto, aquele grupo que ele estava, que era a Igreja de Deus daquele tempo, estava sob ataque por todos os lados e aos olhos humanos não tinha nenhuma maneira de escapar. Mediante a descrição que nós já fizemos da sacudidura, os ataques de todo lado, principalmente os ataques por dentro, não é? Dá a entender, Pastor Heraldo, que a Igreja está numa situação, o verdadeiro povo de Deus, aquele grão que fica,
Está numa situação idêntica a Moisés e o povo lá atrás, quando chegou ao Mar Vermelho. Não tem por onde sair. A igreja vai cair? A igreja vai ser destruída mediante estes ataques todos? Muito boa pergunta, Felipe. Porque realmente o que você colocou é a conclusão lógica. Pelo que eu falei até agora. E agora, qual é a saída? Acontece o seguinte, que em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, diz: a igreja talvez pareça com prestes a cair, mas não cairá. A igreja talvez pareça com prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joelhamento, a palha separada do trigo. Felipe, bem claro a sua pergunta, muito boa, pertinente, mas acontece que quem dirige essa igreja é Jesus Cristo. Quem está pilotando o barco dessa igreja é Jesus. E não teve tempestade que afundou o barco onde Jesus estava. Por isso, a igreja pareça cair, mas não cairá. Ela permanece. Os pecadores é que vão sair. A palha é que vai ser separada. Não é só isso. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 422, diz que as fileiras não ficarão menores. Os que são firmes e fiéis preencherão os lugares vazios, deixados pelos que ficam ofendidos e apostatam. Ou seja, não vai não somente cair, como não vai diminuir. Por quê? Porque nós temos um outro fenômeno chamado autoclamor, no qual é a mensagem mais dura de advertência ao mundo: sair de Babilônia, povo meu, que se tornou morada de demônios, de espíritos imundos. E o povo de Deus que está em Babilônia vai comparar entre o verdadeiro sábado ensinado pelo povo de Deus na Bíblia e vai comparar com o falso sábado domingo ensinado pelos líderes religiosos. Vai comparar entre o ensino bíblico, que diz que os mortos nada sabem, e vai comparar exatamente com essas manifestações diabólicas de espíritos enganadores. Vai comparar entre o verdadeiro Espírito Santo, que está sendo derramado no povo de Deus através da chuva serôdia, e o falso espírito que vai ser derramado nas igrejas que compõem Babilônia. E o povo de Deus que está lá vai ouvir exatamente essa mensagem, vai sair de lá e vai se unir a nós. Portanto, essa união entre a sacudidura e o alto clamor vai fazer com que as fileiras não fiquem menores, mas acontece que muitos vão sair de lá e vão. E outra coisa, Ellen White falou também uma coisa interessante, que quando sair, está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 400 e 401, que quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro e vão se empregar em abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos, olha a palavra aqui, muitos, dos que se extraviaram do redil, voltarão a seguir o grande pastor. Aqui diz Felipe bem claro que muitos daqueles que saíram do nosso meio, devido ao pecado, devido à fraqueza, devido a questões pessoais, chegam agora, mas que ainda têm aquela verdade no seu coração, quando romper exatamente os momentos finais das profecias, eles vão abandonar o pecado e vão se juntar a nós novamente. Muitos vão retornar. E outra, multidões em grande número vão sair de Babilônia e vão se juntar a nós. Grupos inteiros vão se juntar ao povo de Deus que guarda os mandamentos. E, lembrando, o Senhor tem servos fiéis, que hão de se revelar em tempo de sacudidura e prova. Está em Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 80 e 81. Portanto, meu amigo, nós podemos ver que a igreja não vai cair, não vai diminuir, mas somando-se com alto clamor e a chuva serôdia, muitos vão sair de Babilônia, das igrejas que compõem Babilônia, vão se juntar ao povo de Deus e nós vamos ter um remanescente fiel. Nós vamos ter um grupo que vai terminar a mensagem e vai estar em pé quando Jesus voltar para poder ascender com ele rumo aos céus para viver nas mansões eternas. Pastor Heraldo, a Bíblia tem uma característica muito interessante que eu já destaquei várias vezes quando tenho a oportunidade de falar na igreja, que é o quê? A Bíblia, claro que relata a condição humana e nunca tem grandes notícias ou boas notícias a esse respeito, não é? Mas a Bíblia nunca termina com um episódio ou com uma história de desgraça. Termina sempre
com esperança, termina sempre com ânimo, mostrando que há uma solução, mostrando que há alguém que encontra sempre um caminho para aquele que é o fiel crente. Quando estamos a tratar da sacudidura, e nós temos que dizer aquilo que a revelação nos diz, não podemos estar apenas e só a falar daquilo que é bonito, daquilo que agrada, e como eu disse há pouco, tudo aquilo que o pastor Heraldo mostrou é aquilo que está na revelação, é isto que tem que ser contado ao povo. Contudo, neste assunto também existem boas notícias, existe algo ao qual nós com alegria nos podemos agarrar, porque há esperança, apesar deste transe terrível que tem que acontecer na igreja? Com certeza, porque a sacudidura vai trazer algumas coisas muito boas. E a primeira coisa boa que nós devemos lembrar é que nós precisamos ter e buscar com a sacudidura uma necessidade que eu e você precisamos ter, necessidade de ânimo e de firmeza. Por quê? Ellen White escreveu uma coisa tão linda, e isso aqui ficou inclusive na parte principal ali da minha pesquisa. Esse texto para mim é muito forte. Está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais olvidada, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia, lealdade da sua traição. Você notou como é que Ellen White joga com as palavras aqui de maneira inspirada? Naquele tempo devemos tirar calor da frieza, coragem da covardia, lealdade da traição. Isso é a necessidade. Outra boa notícia, precisamos exatamente lembrar que estamos no tempo da sacudidura. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 332. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalada o será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem a seus mandamentos, palavra e ação. Se não fizermos algum esforço para conduzirmos pessoas a Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer por causa da nossa indolência espiritual. Os que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com zelo pela salvação de pessoas. Estamos no tempo da sacudidura. Precisamos levar a mensagem da verdade presente a todos em nossa geração. Precisamos trabalhar com zelo pela salvação das pessoas. E, meu amigo, sacudidura, além disso, vai trazer também uma coisa boa para a minha vida e para a sua vida pessoal. A purificação pessoal. Deus está provando, Deus está purificando o seu povo. Ele irá refiná-los como ouro, até que a sua imagem esteja refletida neles e a escória consumida. Você viu lá? Ouro. Para refinar, ele precisa purificar. Purificação da igreja. A igreja, por sua vez, tem muita sujeira, principalmente sujeira mundana e sujeira das falsas teorias. E graças a Deus, a sacudidura vai tirar a sujeira mundana e vai tirar a sujeira das falsas teorias do nosso meio. Essas pessoas não têm condições de viver conosco, com o povo de Deus. Deus precisa ter uma igreja pura e santa. Precisamos entender uma coisa. Somos salvos pela graça. Somos justificados pela fé. Mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Não adianta querer pegar a Bíblia, pegar a revelação e querer mutilar para tentar acomodar de que a pessoa é justificada pela fé, salva pela graça e simplesmente acabou. Amigo, salvo pela graça, justificado pela fé e julgado pelas obras. Está escrito bem claro na Sagrada Escritura. Não se engane. O mesmo Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e para nosso arrependimento, é o mesmo Jesus Cristo que tem que ser o nosso Senhor para nossa obediência. Ah, não, isso é legalismo. Legalismo? Meu amigo, o que você crê que não é isso é ilusionismo. Não seja enganado. Amor a Deus
significa obediência aos mandamentos de Deus. Porque essa história de só ficar ali dizendo Deus faz, Deus faz, Deus faz, na hora que é a minha parte, não tem que fazer nada, me desculpa, amigo, isso não é mensagem bíblica. Jesus Cristo é nosso Salvador e tem que ser o nosso Senhor. Nós nos arrependemos e temos que viver uma vida obedecendo. Portanto, meu querido amigo, nós somos responsáveis pela nossa obediência. Temos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos sermos fiéis e obedientes a Deus. Porque no meio dos eventos finais, não se esqueça que a prova vai ser em cima de guardar os mandamentos de Deus e não ser enganado por espíritos enganadores. Lembra a questão do domingo e da imortalidade da alma? Portanto, meu querido amigo, não se esqueça disso. A igreja precisa ser purificada dessas falsas teorias que vêm enganando as pessoas e querendo dizer que elas podem viver um evangelho simplesmente light, mas não se esqueça que isso é caminho de morte. O caminho continua sendo estreito. E quem falou isso foi Jesus. Nós não podemos nos enganar quanto a isso, nem enganar quem está nos ouvindo. E outra coisa, temos razões para agradecer a Deus por Ele ter aberto um caminho para salvar a igreja. E a ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. A mensagem sacudidura é uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem muito séria. Está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 99. Portanto, primeira certeza que você possa ter, estamos no tempo da sacudidura. Primeira coisa, tenha certeza disso. A sacudidura já começou, está aumentando de intensidade até a sacudidura final, que vai acontecer por volta da época do decreto dominical. Vitória! Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permanece em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. A mais fraca pessoa que estiver me ouvindo aqui agora, assistindo aqui o programa do Felipe, e chegar e disser, eu sou fraco, meu amigo, se você clamar a Jesus e permanecer em Cristo, nenhuma legião de demônios derrota você. E é isso que Satanás, por sua vez, tem medo. Clama a Jesus e fala, Jesus, fica comigo e você vai ser vitorioso. E terceiro, quando nós chegarmos nas mansões eternas, ao lado de Jesus, vivermos eternamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos, com os salvos, nós vamos dizer que realmente o sofrimento que nós passamos nem se compara com aquilo que nós vamos ter de bênção para toda a eternidade. Porque nós vamos estar com Jesus, vamos viver com Jesus, vamos caminhar com Jesus e vamos estar para sempre com Jesus. Portanto, meu amigo, a mensagem de sacudidura te dá esperança também, de que nós estamos vendo profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Meu querido amigo, meu querido irmão, meu apelo é simples e claro. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Seja fiel, obediente a Deus, guarde os mandamentos de Deus. Siga o que Jesus Cristo falou. E não deixe se enganar por falsas teorias que querem passar calmante na sua consciência. Porque o caminho é bem claro. Arrependa-se e converta-se. Esse é o caminho de Deus. Essa é a mensagem. Uma vida pela graça de Deus, vivendo pela fé e obedecendo a Deus. Que Deus abençoe, portanto, a todos. Obrigado. E, meus amigos, queremos agora ver se temos alguma pergunta que possa finalizar para a gente poder conduzir agora os momentos finais. Pastor Heraldo, foi uma brilhante explicação, muitíssimo bem fundamentada, que eu tenho de confessar que nem consegui, estava tão entusiasmado a ouvir e também a tentar colocar aqui os textos, que nem sequer tive a oportunidade de olhar e ver aqui o acompanhamento de quem está a assistir, mas de facto tenho aqui tantos e tantos comentários que eu terei de procurar para ver se tem de facto alguma pergunta, mas pelo que me parece, a maior parte das pessoas está justamente a comentar no sentido daquilo que foi falado. Mas eu coloco, não é bem uma questão, é mais para lhe pedir algo para comentar. Pastor Heraldo, isto tem a ver com algo que eu já disse anteriormente, introduzindo uma questão. Nós vivemos atualmente num período crítico da história, não é? Milhões e milhões de pessoas, de crentes na Bíblia, viveram ao longo dos séculos antecipando os tempos em que nós estamos agora, não é? E, portanto, nós não estamos em tempo de brincadeira. Nós não estamos em tempo de pregação fácil, conforme foi sugerido. Nós não estamos em tempo de os pastores agradarem ao rebanho,
mas proclamarem uma mensagem incisiva e que pode até cortar, mas como vimos, isso tem um propósito maior, não é? O pastor Heraldo já tem alguma experiência de viajar por vários lugares, já tem abordado este assunto. Como é que o pastor olha para a igreja dentro deste contexto, não é? Claro que poderá dar uma resposta genérica e dizer que nós hoje vemos na igreja tudo isto que acabámos de falar. É verdade, em vários níveis, não é? Mas como é que o pastor vê a igreja hoje e como é que nós podemos dar o salto em frente para verdadeiramente nos encontrarmos entre aqueles que estão preparadíssimos para enfrentar tudo isto que nós vimos? Felipe, veja, nós vivemos uma época de grande confusão. Por quê? Nós vimos aí pela mensagem de sacudidura que o diabo está atacando em todas as frentes. Se a pessoa tem um viés mais conservador, nós vamos ver que estão surgindo grupos aí extremamente legalistas, farisaicos, e que querem separar, dizendo que eles são um grupo dos santos e que os outros são um grupo dos perdidos. De outro lado, nós temos grupos extremamente populares que querem dizer que você pode beber o que você quiser, comer o que você quiser, fazer o que você quiser, que Deus te ama, que você vai ser salvo do mesmo jeito, vivendo na plena desobediência e da maneira como você quer. Então, nós estamos vendo essas duas coisas. Nós estamos vendo grupos de um lado e de outro. Ou seja, o diabo está oferecendo o seu cardápio para atender qualquer tipo de freguês. E é isso que nós devemos tomar em conta. Meu querido amigo, preste bem atenção. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja adventista é a igreja remanescente, é a igreja verdadeira de Deus. O povo de Deus está espalhado aí nas igrejas que compõem Babilônia, na confusão. E não importa o rótulo, se você vai chamar isso de projeto ou de project, se você vai usar nomes aí de instituto, de escola, de igreja, esquece isso. Nós temos um povo, que é o povo. Nós temos uma igreja, que é essa igreja. Nós temos exatamente um movimento, que é esse movimento. Qualquer outra, não adianta. E nós temos que entender que Ellen White mencionou que a igreja militante não é a igreja triunfante. Mas, por sua vez, essa igreja está sendo purificada. E nós estamos sendo. Por isso a necessidade dessa sacudidura. Deus sabe exatamente que essa igreja, a igreja remanescente, a igreja da Odisseia, precisa ser sacudida. E a única maneira de ser purificada é através da sacudidura. Portanto, fique firme neste caminho. Não se desvie nem para o caminho da direita, nem para o caminho da esquerda, mas siga exatamente o caminho que está dizendo. Este é o caminho, andai por ele. Tá certo, filho? Esse é o caminho. Pastor Heraldo, ainda antes de terminarmos, que já estamos mais ou menos no nosso tempo limite, 2 pontos, e o primeiro do qual eu vou já pedir a sua intervenção. Começou hoje, e tem tudo a ver com este assunto que nós tratamos aqui, começou hoje uma conferência sobre os eventos finais, organizado pela editora Safelis, que é a casa publicadora adventista em Espanha. O pastor Heraldo é um dos oradores, justamente sobre este tema, no qual se especializou, não é? Mas nós temos ali um leque riquíssimo de oradores adventistas que tratam de assuntos especificamente relacionados aos eventos finais. Não quero deixar passar esta oportunidade de o ter aqui para lhe pedir que convide, no fundo, as pessoas para assistirem. Ainda as inscrições foram prolongadas durante algum tempo, dá para se inscreverem, dá para assistir aos vídeos que começaram a ser publicados hoje, mas como o pastor Heraldo esteve envolvido nisto, eu quero passar-lhe a palavra novamente, justamente para dar uma palavra aos que estão a assistir, convidando e incentivando a assistir a este programa. Muito obrigado pela oportunidade, Felipe. Amigos que estão aí nos ouvindo, nós precisamos saber que no meio de tanta confusão religiosa, ao você ver claramente que os demônios aí em forma de espíritos enganadores estão querendo enganar o povo de Deus, a melhor coisa que eu te recomendo, estuda um pouquinho sobre essa questão dos eventos finais. Nós temos uma oportunidade única esta semana de podermos estar com estudiosos, pessoas que se dedicaram tempo em oração, sabe, em estudo da Bíblia, no estudo de escritos da revelação profética, a fim de que pudessem trazer um material para nós que possa nos ajudar. Então, portanto, eu creio que é uma boa oportunidade da gente beber um pouco de água, de fontes mais puras. Água melhor.
Porque a turma fica buscando cada teoria aí para profecias, enquanto que nós podemos agora, entra aí no site da Safeliz, entendeu? Faz a sua inscrição. Depois disso, Felipe, se possível, coloca aqui o link, ó, aqui, para que as pessoas possam fazer essa inscrição. Entre, aproveite. Você vai ver quanta coisa boa isso vai ajudar você, vai contribuir. Porque são coisas boas, são coisas sólidas, são coisas que a gente vai seguir no caminho. É lógico que o perfeito é só de Deus, mas acontece que se busca fazer o melhor possível para chegar o mais perto possível daquilo que está na Bíblia e nos escritos de Ellen White. Então participe, estude e você vai ver a bênção que Deus tem. Deus tem uma bênção para cada um de nós ao estudarmos a palavra de Deus e a profecia. Será muito fácil colocar em um qualquer motor de busca editora Safeliz, eventos finais ou Final Events, se quiser escrever em inglês, e rapidamente vai encontrar o link para participar deste programa. Pastor Heraldo, foi uma ótima explicação, como disse, muito bem fundamentada. Tenho a certeza pelo acompanhamento que houve aqui, que foi muito rico também para todos que acompanharam, e vou-lhe pedir, como é um assunto muito solene aquele que nós tratamos, vou-lhe pedir se poderia terminar com uma oração em favor de todos aqueles que ouviram e ainda vão ouvir esta mensagem. Se quiser orar, por favor. Ok. Querido Deus, nós te agradecemos pela questão da sacudidura, porque é um peneiramento, é uma provação para que nós possamos ser purificados. Purifica-nos. Purifica também teu povo. Tem misericórdia de nós. Nos ensina cada dia a sermos mais semelhantes a ti, mas principalmente que nós possamos permanecer firmes em ti, na verdade e junto com a tua igreja. Fortalece-nos, portanto, em meio à sacudidura. Nos dê a tua força e teu poder. E abençoa também a cada irmão que está nos ouvindo e participando agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Heraldo, mais uma vez, muito obrigado. Desejamos, certamente em nome de todos que assistiram, as maiores bênçãos de Deus para o Pastor Heraldo, para a sua família e também para a família adventista que está lá na Universidade da Beira, em Moçambique. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado, Felipe. Deus abençoe pela oportunidade. E logo, logo nos vemos também. Deixa só agora organizar os negócios lá e a gente se vê em outros eventos aqui. Muito bem. Foi ótimo ter o pastor Heraldo. Foi ótimo ter cada um que esteve aí desse lado a assistir. Terminamos o programa por agora. Já daqui a poucas semanas voltaremos com mais um convidado e com mais um assunto. E para todos desejamos as maiores bênçãos de Deus. Até mais.